O primeiro assassinato da história não foi por dinheiro, não foi por território, não foi por poder. Ele foi por inveja. Essa é a palavra. Terrível, mas é essa a palavra. Inveja. Um irmão olhou para o outro, viu que a oferta dele foi aceita e a sua não. E algo apodreceu por dentro. Isso mesmo, essa é a palavra. Dias depois, o sangue de Abel gritava na terra. Existe um veneno que você toma esperando que o outro morra. E o mais impressionante disso é que a ciência moderna já mediu o que esse veneno faz com o seu cérebro, nos seus ossos, no seu sistema imunológico, isso mesmo, e descobriu exatamente o que a Bíblia descreveu há 3.000 anos. Nos próximos minutos eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, por que a inveja é o único pecado que não entrega prazer nenhum a quem sente, a quem comete isso, né? Segundo, se você sente inveja, todos nós já sentimos em algum momento da vida, seja criança, jovem, adulto, idoso, como transformar esse veneno em combustível. E terceiro, se você é alvo dos invejosos, né? Como se proteger sem precisar se esconder. Fica comigo até o final, porque a última parte muda como você enxerga as pessoas ao seu redor. Então vamos lá, pensa comigo aqui. Todo pecado, ele te entrega alguma coisa. A ganância, ela entrega o dinheiro, a luxúria entrega o prazer, o orgulho, né, entrega a sensação de superioridade, a ira, ela entrega a descarga, o alívio momentâneo, mas a inveja, ela não entrega nada. Ela é o único pecado que só cobra. Não existe nenhum segundo de satisfação em invejar alguém. É dor pura, do início ao fim. E talvez por isso seja o pecado que ninguém confessa. Raramente isso acontece, extremamente raro, né? Então as pessoas admitem que elas são orgulhosas, que elas, né, são gananciosas, mas você já ouviu alguém dizer, olha, eu sou realmente um invejoso, eu sou realmente uma invejosa? Não, né? Ninguém admite. Porque admitir a inveja é admitir 2 coisas ao mesmo tempo. Que o outro tem algo valioso e que você se sente inferior por não ter. Essa é a psicologia por trás. Agora, olha só o que está escrito em Provérbios 14:30. Diz assim: o coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Decora isso. Podridão para os ossos. Durante séculos, né, isso foi lido como metáfora. Poesia hebraica, qualquer outra coisa. Até que a neurociência ela resolveu investigar. Pesquisadores colocaram voluntários em aparelhos de ressonância magnética funcional e pediram para que eles imaginassem pessoas mais bem-sucedidas, mais ricas, mais admiradas, né? E o que apareceu na tela surpreendeu todo mundo. A inveja, ela ativa o córtex cingulado anterior. Isso mesmo. A mesma região, olha só, do cérebro que processa a dor física. Presta atenção nisso. Para o seu cérebro, ver o sucesso de alguém que você inveja dói, é dor. É assim que ele encara literalmente. É o mesmo circuito de quando você se machuca. E tem um detalhe ainda mais perturbador nesses estudos todos, né? Quando a pessoa invejada sofria uma queda, um fracasso, uma humilhação, o cérebro do invejoso ativava o circuito da recompensa. Olha que loucura, né? Pois é, o mesmo que dispara com comida, com prazer. Os alemães, eles têm uma palavra para isso, que é mais ou menos assim a pronúncia, né? Schadenfreude, eu acho que é assim. Mas o significado dela é a alegria com a desgraça alheia. Ou seja, a inveja sequestra o seu sistema de recompensa e o inverte, né? Você para de sentir prazer com as suas conquistas e passa a sentir prazer com a derrota dos outros. Olha que loucura, né? Vai invertendo a coisa. É um sistema de GPS apontando para o abismo. E o corpo, ele que paga a conta. Porque isso reflete, tem reflexo, né? A inveja crônica significa cortisol crônico. Cortisol crônico significa inflamação, imunidade baixa, sono destruído, pressão alta. Ou seja, a podridão dos ossos de Provérbios não era metáfora, já era um diagnóstico na Bíblia. Agora deixa eu te contar a história do homem que foi destruído pela inveja, sendo ele um rei. Saul, o rei Saul, ele tinha tudo. Ele era o primeiro rei de Israel, alto, bonito, ungido, poderoso, se achava o tal. E Davi era um pastorzinho de ovelhas, o caçula esquecido da família. Mas aí Davi derruba Golias. E então, na volta da batalha, as mulheres saem cantando algo assim: Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Aí pronto, uma frase, uma comparação, e o texto bíblico diz que daquele dia em diante,
Saul passou a olhar para Davi com desconfiança. Repara só, Davi não fez nada contra Saul, pelo contrário, tocava a harpa para acalmar o rei, lutava as guerras do rei, casou com a filha do rei, mas Saul não conseguia mais enxergar o Davi. Por quê? Só conseguia enxergar a própria insegurança refletida no Davi. E aqui está a lição brutal dessa história. A inveja de Saul não tirou nada de Davi. Pelo contrário, Davi virou rei do mesmo jeito. Né? A inveja destruiu quem? O próprio Saul, o trono dele, a família dele, a sanidade dele, né? Tudo foi destruído. Ele terminou consultando uma médium à noite, abandonado, e caiu sobre a própria espada. Olha que fim. O invejoso, ele constrói a prisão e se tranca dentro dela. Agora vem aquela parte desconfortável do vídeo. A gente precisa conversar. Porque é muito fácil assistir até aqui pensando nos invejosos da vida. Mas eu preciso ser honesto com você. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já sentiu isso, inveja, né? Eu tenho certeza disso. Acho que todo ser humano já teve algum momento disso. Aquela pontada quando um amigo anuncia, sei lá, uma casa nova, aquele incômodo quando alguém da sua área, né, cresce mais rápido que você, aquele impulso de procurar o defeito na conquista do outro, né? Você tá vendo a felicidade? Não, mas eu tenho que achar um defeito. Opa, tenho que colocar meu dedo ali, sabe? Eu acho que muitas pessoas sentiram inveja de algum sentido, desde o pequeno, às vezes até o máximo, que é extremamente perigoso. Se você nunca sentiu, ou você é santo ou está mentindo para si mesmo. Mas a questão central não é sobre se você vai sentir, não, eu estou sentindo, não estou sentindo. A questão central ela é outra. É o que você faz nos 3 segundos seguintes. E aqui eu quero te dar uma chave que mudou a minha forma de pensar. A inveja, ela é um GPS invertido. Ela aponta com precisão cirúrgica exatamente aquilo que você deseja. Você não sente inveja das coisas que não te interessam. Por exemplo, você não inveja o campeão de xadrez lá da Mongólia, sei lá. Você inveja alguém que tem aquilo que você quer, mas ainda não conquistou. Qual é a primeira técnica, então, para combater isso? Presta atenção. Quando essa pontada vier, você sentir, não negue. Interrompa ela e pergunte o seguinte para você mesmo. O que exatamente essa pessoa tem que eu quero, que está despertando isso em mim? Liberdade, reconhecimento, segurança financeira, um casamento sólido? Nesse momento, a inveja, ela deixa de ser um veneno e vira informação. Ela acabou de te entregar de graça, tá certo? Um mapa dos seus desejos mais profundos. Aquele que você nem admite em voz alta. Então fique de olho quando você sente algo, nem que seja lá no fundo, aquela pontinha, que a gente sabe, a que a gente fala, aquela pontinha de inveja. Preste atenção nisso. Segunda técnica. Bom, troque a comparação de direção. A inveja, ela nasce da comparação lateral, eu contra o outro. Mas existe uma comparação que te constrói. Qual que é? Eu contra o eu de ontem. Quando Paulo ele escreve aos Gálatas, ele diz o seguinte: cada um examine os próprios atos, sem se comparar com outra pessoa. Isso não é autoajuda moderna. É um texto de 2000 anos atrás, que a psicologia comportamental confirmou agora. Terceira técnica, muito importante também. Essa é contraintuitiva. Celebre publicamente aquilo que você inveja secretamente. Sentiu uma pontada com a conquista de alguém? Sabe o que você faz? Elogia. Parabeniza de verdade, do coração, do fundo do coração. Isso parece hipocrisia, né? Mas é o contrário. É reprogramação. Você vai reprogramar o seu cérebro, o seu comportamento. A psicologia chama de dissonância cognitiva ao nosso favor. Por quê? O cérebro ele não sustenta por muito tempo uma ação e um sentimento em direções opostas. O que ele faz? Ele realinha. Um dos dois vai ter que ceder. E na maioria das vezes é o sentimento que se alinha à ação. Então a sua ação é o quê? Eu estou elogiando. O seu sentimento vai mudar. Quarta técnica importantíssima. Gratidão como prática, tá? Não como frase de caneca, porque eu vejo muitas pessoas colocam, né? Gratidão, né? Deus, não sei o que lá, mas e a prática? A inveja, ela só sobrevive num coração focado no que falta. A gratidão força o foco para o que existe. Não dá para sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Os circuitos são incompatíveis. Por isso que o invejoso nunca é grato. E o grato raramente inveja. Normalmente as pessoas colocam como objetivo alguma coisa, por exemplo, eu quero um celular novo. Porque eu vi, eu gostei, eu quero aquele celular. Aí quando ela conquista, ela já teve aquela descarga de dopamina, já atendeu aquela, muitas vezes, inveja, e de repente ela já se vê
Não, agora eu preciso de tal coisa. Já esqueceu daquilo ali que conquistou e não é grato, não é? Então seja grato. Agora, se você é alvo da inveja, falamos então do invejoso, como resolver. Agora, como que você se protege da inveja? Porque muitas pessoas, né? O problema não é a inveja que sente, mas a inveja que atrai, infelizmente. Porque tem gente assistindo esse vídeo agora que sabe exatamente do que eu tô falando. Você cresceu, mudou de vida, conquistou algo e percebeu que algumas pessoas ao seu redor mudaram com você. O amigo que sumiu depois da sua vitória, o parente que diminui a sua conquista, né, constantemente, o colega que sorri na tua frente e torce por baixo, as pessoas que na sua presença sorriem para você, mas quando você está fora, fazem a cabeça dos outros contra você só porque sente inveja do que você conquistou, do patamar que você atingiu, da vida que você tem, até mesmo, às vezes, só sua felicidade ela é um fator de inveja para muitas pessoas. Vamos falar sobre o homem mais invejado da Bíblia, José do Egito. José tinha 17 anos e cometeu o erro clássico de quem é abençoado. Nossa, isso daqui você tem que aprender e não fazer, tá? Ele contou o sonho dele para as pessoas erradas. E ele contou, né, que ele sonhou que os feixes dos irmãos se curvavam diante do dele. Ele foi contar exatamente para os irmãos. O que aconteceu? Bom, o texto diz que eles o odiaram ainda mais por causa do sonho. Olha, a inveja deles foi tão longe que eles planejaram matá-lo e terminaram vendendo o próprio irmão, né, vendendo ele como escravo. Então, qual é a primeira regra da proteção? E ela vem diretamente dessa história clássica. Descrição estratégica. Ó, quietinho. Não é se esconder, não é viver com medo, é você entender que nem todo mundo tem a estrutura para lidar com a sua bênção. Houve um tempo que as pessoas escondiam suas riquezas. Hoje nós vivemos na era da ostentação. Todo mundo está exibindo tudo, o tempo inteiro. Ainda mais você abrir o Instagram, né? Você vai ver lá, nossa, é o carro, né? São casas, são coisas assim grandiosas, né? Mas aí as pessoas perguntam, de onde vem tanta inveja? Jesus disse para não jogar pérolas aos porcos. Isso inclui o quê? Os seus planos, os seus sonhos, as suas vitórias. Compartilha o sonho com quem vai regar ele, vai te ajudar, não com quem vai pisar. Agora, a segunda regra para se proteger. Observa quem aparece nas suas quedas. Agora eu acho que você vai fazer um exercício aí e vai lembrar de algumas coisas na sua vida. O invejoso, ele tem um padrão de comportamento que denuncia ele. Ele vai sumir nas suas vitórias e ele vai aparecer nas suas derrotas. Olha só, quando você tá mal, ele é o primeiro a te consolar, porque a sua queda alivia a dor que ele sente. Quando você vence, quando você cresce, ele desaparece ou diminui. Por quê? Ele deve estar falando assim, ó, mas teve sorte, mas teve ajuda, né? Se não fosse por isso, nem conseguiria, nem estaria lá. E aí desaparece. Preste atenção nesse padrão porque é uma regra e nunca falha. Agora a terceira regra, essa é a mais importante. Nunca escolha para caber na insegurança de outras pessoas. Existe uma tentação silenciosa de quem é alvo da inveja. Qual que é? Diminuir o próprio brilho para não incomodar. Não quero incomodar, vou me conter aqui, ficar aqui e tal. Falar menos das conquistas, fingir que, né, tá tudo muito difícil, sabotar o próximo crescimento para manter as pessoas mais confortáveis. Isso não é humildade, isso é autodestruição com aparência de virtude. Agora vamos para a quarta regra. Entenda que a inveja alheia é um problema espiritual do outro, não é seu. Não é seu problema, tá? Entenda isso. Davi, ele não parou de vencer as batalhas dele porque Saul o invejava. Pelo contrário, José, ele não parou de sonhar porque os irmãos o odiavam. E olha o desfecho da história de José. Anos depois, os mesmos irmãos que o venderam se curvaram diante dele, exatamente como aconteceu no sonho. E José, na época já governador do Egito, olhou para eles e disse a seguinte frase que resume tudo: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. A inveja deles foi o veículo que levou José para o palácio. O que era para destruir, posicionou. Então agora vamos amarrar tudo. A inveja, ela é o único pecado que ela não entrega nada, ela só corrói, ela apodrece os ossos de quem a sente, como Provérbios avisou e a neurociência confirmou. Saul provou isso no seu trono,
e morreu na própria espada, né? Então, se você sente inveja, não se condene. Decodifique isso. Ela é um GPS invertido apontando para o que você realmente quer. Interrompa a apontada. Compare-se apenas com quem você era ontem. Isso é muito importante. Celebre o que te incomoda e pratique, né, a gratidão como se fosse um remédio diário. E se você é alvo da inveja, discrição estratégica, ó, quietinho, de boa, sabe? Olho no padrão de quem só aparece nas suas quedas e jamais, jamais, essa é a palavra, escolha para caber na insegurança de alguém. Porque no final, a inveja que você atrai, ela é um termômetro incômodo, mas honesto. Ninguém inveja quem está parado. Se a sombra apareceu, é porque a luz acendeu. O problema nunca foi sua luz, né? É o que ela revela nos outros. Pega essa frase. Bom, se esse vídeo te tocou de alguma maneira, peço a você que compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Talvez alguém que está escolhendo agora mesmo não incomodar, né? Opa, não vou incomodar, vou me conter aqui e tal. Manda para essa pessoa, né, que está precisando ouvir. Deixa nos comentários aqui também. Você já foi mais vítima da inveja ou prisioneiro dela? Eu vou ler todos os comentários e vou dar um coraçãozinho aí. Bom, se inscreve aqui no nosso canal Olá Renato. Vídeos aqui semanalmente, tá bom? Para vocês com vários tipos de reflexões e informações. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.